Bom dia, estamos felizes de estar aqui em Cruzeiro do Sul para falar um pouquinho dessa retomada. Bom dia, Aline, bom dia, Bom Moisés. dia, prefeito. E nós também, né, estamos extremamente honrados, né, de receber a emissora, a Rádio Independente aqui em nosso município. Pena, Aline e Moisés, que num momento, vamos dizer assim, não feliz, né? Mas embora que a gente tenha que tocar a vida adiante e pensar que cada dia é um dia e retomar de novo a normalidade do nosso município, que sempre foi uma cidade assim muito hospitaleira, né? Vamos dizer. Sabe, prefeito, que eu dizia ao Moisés que, pensando nas nossas entrevistas, eu estive muitas horas com o Moisés no ar lá na cobertura e muitas oportunidades nós conversávamos sobre o cenário, conversávamos contigo sobre o cenário triste que vivia Cruzeiro. Quando a gente chega aqui e ouve de fundo o barulho das crianças, é um abraço acolhedor, porque a gente sente retomada, recomeço, a gente sente vida. E isso é muito importante também para o gestor. Por isso eu quero lhe perguntar, antes de que o Moisés comece a condução sobre os dias atuais, lembra daquele cenário lá da noite do dia 4, começo do dia 5, aquela incerteza, aquele volume de água que nós nunca havíamos visualizado. Como foram aquelas horas? Bom, aquelas horas realmente foram umas horas assim que a gente começou a entrar em desespero, né? Porque tu via a velocidade da água, tu via o volume do jeito que ela vinha subindo, coisas que a gente nunca tinha enfrentado. Então, vendo todo aquele cenário naquele momento, indo para uma noite, né, que começou à tarde, todo esse movimento, e isso entrando noite adentro, ela deu um certo desespero. Mas assim, fizemos uma reuniãozinha rápida com os secretários naquele momento e dissemos, nós não podemos deixar cair. Se nós atirar a toalha, imagina a nossa sociedade que está precisando de ajuda. Foi um momento, vamos dizer assim, ímpar, um momento muito triste, mas no mesmo tempo a gente buscava forças, eu nem sei de onde, mas ele foi muito impactante. Mas assim, Aline, que nem você falou há pouco, tu vir agora essas crianças no fundo, sorrindo, alegres, isso também nos motiva agora. Por quê? Porque esses pais que estão no seu trabalho, eles sabem que as crianças estão bem. Estão numa escola que foi bastante atingida, mas também sabe que agora essa escola está recuperada, não na sua totalidade, vamos dizer assim, de pintura, ainda tem as marcas, né? Mas isso vai levar um tempo para isso acontecer, mas assim, o básico, as crianças têm, professores acompanhando, ensinando as crianças, e elas no mesmo tempo, assim, sendo alegres por poder ter voltado à sua escola, a qual elas estavam tão acostumadas no dia a dia. Prefeito, retomando e daí falando um pouquinho da tragédia, nós tivemos 5 mortes aqui em Cruzeiro. Cruzeiro não tem mais registro de pessoas desaparecidas, não? Não. Não tem mais. Mais de 100 casas totalmente destruídas. Eu não estou falando de casas danificadas, que foram milhares. Eu estou falando de mais de 100 casas que foram totalmente destruídas. Como é que está o cenário agora em relação à estrutura, à limpeza, ao trabalho, à continuidade, à reconstrução? Qual é a avaliação que dá para fazer agora, 30 dias depois? Muito boa pergunta, Moisés, e vamos dizer assim, oportuna nessa, até para poder explicar um pouco para a comunidade. São 108 casas, na verdade, que foram condenadas. Umas foram totalmente devastadas e outras a Defesa Civil condenou, dando a entender que haveria um risco se as pessoas retornassem. Bom, quando nós temos o aluguel social, que a gente está implantando aqui no município, isso cada dia está crescendo gradativamente, né, esse aluguel social. Tem muitas pessoas dessas casas que foram na casa de amigos, parentes, né, conseguiram se realocar pessoalmente, né, sem muito apoio do município, né. Umas a gente até procurou, mas eles entenderam que a gente também teria casos mais graves. Então, assim, gradativamente a sociedade, nós aqui em Cruzeiro estamos voltando à normalidade. A limpeza das ruas está acontecendo. A gente até vai fazer uma força-tarefa amanhã, Moisés, indiferente da ação do tempo. Espero que não seja com chuva, mas se vier, os nossos colaboradores, os nossos colegas vão estar à frente, sim. A gente providenciou capa de chuva, a gente providenciou um conforto para eles com botas e luvas e capas, para que a gente possa amanhã, sim, fazer uma força-tarefa e continuar limpando a cidade, né? Principalmente na arrecadação do lixo. Prefeito, nós temos aqui junto à escola uma unidade básica de saúde que foi totalmente invadida pela força das águas e não está funcionando. Verdade, Aline. Essas pessoas estão sendo atendidas no posto do centro.
a gente remanejou, a secretária da Saúde levou os profissionais, né, e distribuiu para os 2 postos do centro. Então, essas pessoas, no momento que elas precisarem, esses 2 postos estão à disposição deles e o nosso próprio hospital, né, que a gente fez uma reunião com a diretoria do hospital e eles também, algumas pessoas, eles recebem no hospital. Outras enchentes tinham invadido essa unidade básica de saúde? Não, nunca tinha chegado aqui, sempre ficou nas redondezas, mas, vamos dizer assim, mais longe, né, observando. Mas agora, dessa vez, de fato, ela entrou e destruiu tudo ali. Então, assim, ó, a gente teve uma perda de praticamente 100%, né? Porque derrubou portas. Tudo? Eu estive ali no prédio. É que ela não deu mais tempo para nada. Naquele primeiro momento, nós teríamos que tirar pessoas. Então, objetos ficou para segundo plano e, infelizmente, muitas coisas se perderam. Prefeito, quero lhe perguntar sobre auxílio do governo, né? E até usando como referência ali a unidade básica de saúde. Logo, de imediato, nos primeiros dias, nós tivemos muito contato com o governador, vice-governador, secretários de governo e uma força-tarefa montada, o anúncio de que estariam próximo das prefeituras, das administrações. O que de fato está vindo de recurso para as prefeituras? É outra pergunta que... vamos dizer, os discursos que foram feitos aqui, algumas coisas estão vindo sim, mas assim, ó, muito longe daquilo que a gente ouviu falar. Então, estamos com uma certa dificuldade, estamos fazendo dentro do planejado do município, porque nós tínhamos um planejamento feito para usarmos esses recursos em outras, vamos dizer, esferas, em outras secretarias. Mas agora a gente tem que pensar que saúde e educação, neste primeiro momento, é a coisa básica que nós temos. Então, esses recursos, nós, nesse primeiro momento, estamos pegando recursos próprios para que a gente possa, o mais rápido possível, poder voltar à normalidade. Principalmente falando em escolas e postos de saúde. E daí faz uma reorganização administrativa interna, pega dinheiro que é de uma secretaria, investe na educação, investe na saúde, é mais ou menos isso, para tentar recuperar depois. Exatamente. Então, quando esse dinheiro também depois vir do Estado, conforme foi anunciado, para daí sim a gente reportar isso a essas secretarias que a gente, neste momento, vamos dizer assim, deixou para um segundo plano. Prefeito, em relação aos bairros, Passo de Estrela, Vila Suítes, Bonfim, Glucostarque, a linha dos lotes, esses foram os bairros mais devastados ou eu estou esquecendo de algum outro ponto? Esses aí e parte da Vila Célia ali, o bairro Cascata também teve bastante danificação, né? Como o rio entrou forte naquela região. Exatamente, e a velocidade, né, Moisés, se nós fizermos um comparativo, os nossos engenheiros aí fizeram um levantamento, que se nós usar a Rua da Divisa até o município vizinho de Venâncio Aires, dá em torno de 35 quilômetros que foi atingido. Aí entra a parte urbana e a parte rural, né? Então, assim, para quem conhece aí a beira do rio, ali tem muita área agrícola, né? Então, ali teve agricultores que estavam com essas áreas totalmente recuperadas, né? Com análise de solo, com adubação, calcário, né? Então, eles estavam produzindo em alta qualidade. E se você vai lá hoje olhar, Moisés e Aline, e comunidade, tem lugares que mais de 1 metro de terra foi embora. Então virou um chão batido. Então, quanto tempo esses agricultores vão levar para recuperar essas áreas, para eles poderem sim ter uma produção a qual eles tinham anteriormente? Então isso também se contabiliza, né? Se faz um cálculo do estrago que aconteceu. E com certeza hoje eles estão vindo na prefeitura e com certeza nós, como setor administrativo, temos que ajudá-los. Tu sabes, João, que é incrível, né? Mas eu acho que nunca vai precisar se planejar tanto uma cidade e os seus bairros e as suas localidades como agora. Vocês já têm um prazo estimado quanto que volta a Cruzeiro que era antes? E daí eu não estou falando de progresso, eu estou falando de tentar recuperar e voltar ao que era antes, porque a gente está falando de prejuízo e recuperação de danos, né? De tentar diminuição de danos. Já se tem esse prognóstico? É difícil tu mencionar quanto tempo, né, Moisés? Porque assim, ó, tu nunca sabe o tempo que tu vai levar para, de fato, poder recuperar isso quanto mais rápido. A intenção nossa é, se pudesse ser amanhã, a gente já faria. Mas, enfim, temos que contar com a ação do tempo, né, com a disponibilidade de valores, de recursos que vão vir da União ou do Estado, né? Porque sozinho o município não vai conseguir dar a volta. E isso
todos vocês entendam também que é assim, e não é só de Cruzeiro do Sul, outras cidades vizinhas que a gente vem falando com os colegas prefeitos. Mas, enfim, Moisés, nós estamos assim muito fortes nessa organização para que a gente possa recuperar isso o quanto antes. Porque, como eu falo, nós temos uma extensão tão grande atingida que amanhã nós vamos ter em torno de 15 a 16 máquinas trabalhando. Aí entre os voluntários, entre os municípios vizinhos, né, que eu quero aproveitar aqui e dizer que eles foram magníficos, né? Eu falo aqui do G8, a qual eu sou o presidente. Todos os municípios, os 7 municípios, juntamente com o Cruzeiro do Sul, todos eles nos apoiaram com máquinas, com caminhões-pipas, com pessoas que vieram para ajudar a fazer os levantamentos, profissionais na engenharia, técnicos, área de saúde. Então, assim, a gente só tem a agradecer e jamais vai conseguir retribuir tanto favor. Tomara que a gente consiga, mas não desta forma. Que a gente possa ser para um bem, para ser alegre nos outros municípios, poder contribuir desta forma. Não numa tragédia que nem aconteceu aqui com nós. Prefeito, indústria e comércio, varejo, de que forma foi atingido, quais são os levantamentos e se esse impacto se dá também nos empregos. A gente hoje tentou fazer levantamentos aí com grandes indústrias que foram fortemente atingidas, porque a gente sabe que a gente precisa garantir para as pessoas os seus trabalhos, a fim de que a reconstrução também se dê com esse mínimo de dignidade para essas pessoas. Nós temos impacto na geração de emprego por conta de varejo e indústria atingidos pela força d'água? Não tenha dúvida, Aline, porque nós fomos atingidos em torno de 80% do nosso comércio foi atingido, né? Então, assim, é muito grande isso e já estou sabedor de que algumas empresas não vão mais abrir. Pequenas lojas, né? Esse tipo de situação. Por o tamanho da destruição e aquele dinheiro a qual eles tinham investido nesta loja, né, de empréstimo que tinha sido feito de bancos, eles não vão conseguir, vamos dizer assim, pagar isso. Então eles preferiram fechar ela neste primeiro momento e isso sim já vai impactar que ali tinha funcionários, né? Ali tinha valor adicionado que o município deixa de arrecadar, mas nós também estamos extremamente preocupados para que a gente possa, agora na semana que vem a gente vai se reunir com a SIX de Cruzeiro, né? Para a gente traçar um plano, né? De que forma, né, com pessoas envolvidas na sociedade, de que forma a gente pode, neste primeiro momento, ajudar o nosso comércio e a nossa indústria. Mas também entendam que, claro, algumas demissões já foram feitas em algumas empresas devido ao caos, alguns setores não conseguiram voltar e daí muitos colaboradores foram afastados, né? Prefeito, as cidades do Vale do Taquari, elas pediram doações e daí foram realizados o PIX. Foi feito, né, o famoso PIX Solidário. A nossa reportagem entrou em contato com todos os municípios da região e o único município que não divulgou o valor que foi arrecadado foi o Cruzeiro do Sul. Eu gostaria de saber do senhor qual foi o motivo, qual é o valor que foi arrecadado até o momento, não sei se o Cruzeiro vai divulgar ou não, e para onde vai esse dinheiro, o que vai ser feito com esse dinheiro da arrecadação? O senhor concordou com a não divulgação desse valor que foi arrecadado? Eu vou dizer assim, ó, o secretário falou comigo logo depois que isso aconteceu, né? Eu entendi que ele poderia ter dado o valor sim, né? Mas também vou respeitar a posição dele, né? Como secretário, talvez naquele primeiro momento ele queria nos blindar, né? De falar em valor e não saber de que forma investir. O que nós vamos fazer? Nós recebemos o valor PIX em torno de R$ 126.046 neste primeiro momento. Bom, então, só para frisar aqui, Cruzeiro do Sul recebeu mais de 126 mil, quase R$ 126.100. Exatamente. 126.046. Isso. Perfeito. Tá. E em cima disso nós vamos reunir uma comissão, né, que vai ser várias pessoas da comunidade, vereadores, empresários, né? E de que forma nós vamos distribuir esse valor, em qual é o setor, de que maneira, quem vai receber, né? Talvez sejam aquelas pessoas que não receberam valores do governo, né, que é o CadÚnico, né, de extremamente pobreza, talvez aquelas pessoas que têm um poder de aquisitivo um pouco maior, né, e que não receberam nada do governo, talvez sejam para essas pessoas. Não. Então, por isso que nós vamos fazer uma comissão, para que a gente não, o prefeito e o secretário resolva sozinho,
vamos fazer uma comissão e o que a comissão entender, né, vamos ouvi-los, né, lideranças da nossa comunidade, e essas pessoas, o que a gente tratar ali, desta forma a gente vai fazer. A população estava fazendo alguma cobrança em relação a esse Pix, a esse valor que estava lá depositado? Talvez alguns comentários, sim, mas... Por exemplo, prefeito. Tá, vocês vão fazer o que com o dinheiro? Né? Então, assim, é difícil tu responder, porque naquele momento a gente não tinha, dentro na nossa comissão interna, onde vamos gastar. Havia uma certa dúvida entre nós também, para que a gente seja o mais justo possível, né? Então, agora já sabendo o valor, que para mim ele é público, né? O secretário tomou uma opção de não dar essa informação, eu respeito a informação dele, eu não vi com má fé dele alguma coisa nesse sentido, bem pelo contrário, eu volto a dizer, talvez ele quis nos blindar um pouco, porque são valores, e no momento que tu anuncia valores e aonde tu vai aplicar, é uma segunda parte. Por isso que eu acho que essa comissão que a gente vai formar, das pessoas da comunidade, seja muito importante, porque elas vão poder opinar também. Importante aqui, Aline, e daí não é fazer uma defesa, é falar tecnicamente o que é feito com esse valor. Muita gente comenta. O valor foi depositado para a administração e o prefeito João Dúlios dará para o Moisés ali da Rádio Independente. Isto não existe. Não tem possibilidade nenhuma disso acontecer, de ir para bolso de alguém que não foi atingido pela enchente. Por quê? Nós estamos falando de algo técnico. E público. Público. Não Tem que prestar contas, né, prefeito? Não existe. Pessoal, isso não existe. Eu estou falando da conta da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O Pix foi doado para a conta da Prefeitura. Não tem a mínima chance. Então, calma lá com comentários como esse, em meio a uma tragédia. Não é defesa ao prefeito. Se acontecer alguma coisa, a gente vai cobrar depois. Isso não tem a mínima chance de acontecer. Então, quem fez algum comentário que é para a conta ou do prefeito, ou do Moisés, ou da Aline, ou pra... Gente, isso não tem chance nenhuma de acontecer. Nenhuma chance. Não tenha dúvida, Moisés. E como a Aline falou, nós temos que prestar conta. Tem alguém que vai nos fiscalizar e já está nos fiscalizando. Então, esses comentários que está havendo das mais diversas... Só atrapalha. Só atrapalha. Às vezes eu me frustro um pouco, porque a gente não ouve só de Cruzeiro, a gente ouve de colegas do outro município, né? Eles se abalarem, e não tem como abalar porque a gente tem uma família. Eu tenho filhos que chegam no colégio e escutam barbaridades, né? Sabendo que o pai é o prefeito da cidade. Então essas crianças sofrem, nós adultos passamos por cima disso. Mas e um filho que tem 15 anos, uma filha que está na adolescência, né, que está lá no município de Lajeado, lá trabalhando, estudando, mas assim, acompanhando as ações do pai dela. Então é muito triste, às vezes as pessoas fazem esse comentário maldoso e muitas vezes poderiam talvez ajudar com um simples gesto de deixar o seu lixo bem organizado na frente da casa para poder o lixeiro recolher mais rapidamente. Nós perdemos, Moisés, em torno de 37, pelo que me falou o secretário de Obras, de lixeiras. Então, assim, se você vai ver muito lixo no chão, porque a nossa área foi bastante atingida, né? Então, essas lixeiras foram embora com a velocidade da água. Outras, umas lixeiras boas, outras nem tanta, mas elas agora nos fazem falta. Então, a gente já teve que correr atrás de uma empresa rápido para fazer uma licitação, para poder comprar lixeiras. Então, são várias ações que a gente tem que tomar para esse momento que deu esse impacto tão grande. Então, várias frentes estão funcionando e por isso que, às vezes, essas pessoas acabam nos atrapalhando. Prefeito, eu preciso lhe fazer uma pergunta, preciso lhe perguntar, e fiz essa pergunta também ao prefeito de Roca Salles. Pode ser depois do intervalo, Aline. Prefeito, fica mais um pouquinho com a gente? Com Pode. certeza, Pode o ser. momento que vocês precisarem. Na sequência, eu quero entender do prefeito o quão se sabia desse volume de chuva de forma oficial. Mas vamos fazer uma pausa, já temos... Da sexta-feira, 6 de outubro, direto aqui da Escola Municipal de Ensino Fundamental Passo de Estrela, aqui no Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, um dos locais, um dos pontos mais atingidos pela cheia do dia 5 de setembro. Bom, daqui a pouco nós temos a unidade móvel, a gente continua com o prefeito João Dúlios, Aline. Prefeito, nós falávamos antes de ir para o intervalo comercial e para o Independente Notícias, cada um dos nossos colegas aqui da casa, do grupo, acaba se identificando e cuidando mais de uma das pautas, né? Alguns vão se dedicar mais à questão da retomada do trabalho, outras mais para as cidades. E uma das pautas que, obviamente, eu que cuido do editorial do clima, tenho olhado com muita atenção, é como os alertas chegavam até o 1º de setembro, aquela sexta-feira que antecedeu a tragédia, no domingo dia 3, na segunda-feira. E aí, como gestor público, eu preciso lhe perguntar, o senhor tinha noção do volume de chuva nas nossas cabeceiras?
saber que havia chovido tudo que choveu nas cabeceiras e o volume de água, a força que a água poderia chegar aqui, não ia impedir que a água chegasse. Isso é notório, a gente é sabedor disso, né, prefeito? Porque os órgãos de defesa às vezes sinalizam isso para a imprensa quando a gente cobra os alertas. Nós sabendo do volume de chuva nas cabeceiras, não ia mudar o impacto, mas talvez muitas organizações estariam melhor preparadas para o caos que foi aquela noite, aquela madrugada. O senhor sabia do volume de chuva? Sabia do alerta? Tinha um alerta dos órgãos estaduais? Sabia, Aline. E vou dizer que foi através de vocês que a gente ficou sabendo primeiro, porque eu tenho o costume de escutar rádio, né? Então eu vim acompanhando todo esse processo justamente por eu ouvir o rádio e ouvir você, que sempre é aquela questão da previsão do tempo. Ali nós já tínhamos um alerta. Mas pela imprensa. Pela imprensa. Aí sim, nós temos um grupo da Defesa Civil do Estado, ao qual o meu secretário, o Adeildo de Mello, faz parte, e ele ficava me repassando, né, a todo momento. Mas, Aline, te confesso, mesmo sabendo do processo, quando a prefeita de Santa Teresa me ligou, e aí sim, escutando por ela, que estaria o volume de chuva fora do normal lá em Santa Teresa, eu pensei, de 2 metros, opa, né? Eu sei que isso vai vir para mim. E para mim, para nós, né? Então, onde eu pude avisar o pessoal, onde eu consegui, vamos dizer assim, divulgar isso, eu assim o fiz, com, claro, licença da própria prefeita, colega, porque ela dizia, prefeito, aqui está subindo 2,60 e lá vai por hora. Então, isso foi um alerta muito grande para nós, porque eu também já trabalhei na Defesa Civil do município, então a gente está por dentro um pouco do que isso realmente acontece. Mas foi, sim, da rádio independente e através da sua pessoa. Não, eu faço essa pergunta, prefeito, porque a gente precisa agora bater muito nessa tecla de que nós precisamos receber alertas de forma mais assertiva vindos da Defesa Civil. A gente tem percebido que agora esse movimento também nesse último mês aconteceu, vê um esforço desses órgãos em comunicar de forma que as pessoas entendam, mas que o gestor público também receba esta informação de forma antecipada e que fique de alerta. Para muitos, né, Aline? Para muitos prefeitos que a gente ouviu, não ficou tão claro que seria tão sério. Eu fiz essa mesma pergunta ao prefeito de Roca, ele dizia, eu soube pela rádio. Né? Então, assim, a gente precisa saber de ter uma notificação um pouco mais assertiva, mais incisiva, que diga, olha, gente, nas cabeceiras choveu tanto, essa água vai chegar aqui mais ou menos tal hora e nessa velocidade. Mas ali eu acho que nós, gestores, nós temos que levar isso um pouco mais a sério. Porque assim, quando vocês da imprensa, porque vocês estudam isso também, vocês não levantam isso do nada, eu estou num órgão que tem uma extensão enorme, milhares de pessoas vão ouvir. Eu não posso estar aqui dizendo algo que, né, mas sim, nós gestores, nós temos que nos prevenir, nós estamos obrigados a levar isso um pouco mais sério, porque quando vem esse tipo de notícia, para que nós antecipamos isso, para que nós façamos vamos dizer assim, um plano, né, prefeito? Um plano de prevenção, para que quando chegar a gente já ter, vamos dizer, toda a equipe pronta. Não, que nem você falou, nós não vamos impedir que ela venha, mas quando ela vier é porque nós estarmos preparados. João. Então eu também me culpo às vezes que eu poderia estar fazendo melhor. Então acho que isso é mais importante, isso nos mostrou que agora a gente tem que ter um posicionamento e talvez muitos prefeitos, e aí também não é uma crítica não, porque eu tenho um pouco da experiência por estar na Defesa Civil há 4 anos. Então isso me deu um pouco de, vamos dizer, mais seriedade. Mas talvez outros prefeitos, por não vivenciarem isso, talvez não levaram tanto a sério. Mas volto a dizer, eu acho que isso foi um aprendizado e sim, nós temos que ouvir, e quando nós ouvir esse tipo de alerta, que nem agora se faz, tem um alerta de chuva, temos que nos preocupar. Fato, não botar a população, vamos dizer assim, em pânico, mas no mínimo dizer, pessoal, vamos ficar ligados, né? Pode vir, tomara que não venha. Porque muitas vezes aí não acontece a previsão a qual a Aline disse. Às vezes a gente vê até uma crítica, disse que ia vir e não veio. Mas que bom que não veio. Exato. Né? Conseguiu salvar o que tinha em casa. Bom, minha última questão, prefeito. Como presidente do G8, como prefeito de Cruzeiro do Sul,
Eu acho que ele toca num ponto importante. Recebi o alerta, o que eu vou fazer com ele? Plano de ação, evacuação, profissionalização das defesas civis aqui do Vale do Taquari. O que vocês conversam entre vocês para não protelar muito, né, João? A gente não pode agora deixar muito para frente. A gente tem que ter um plano de ação agora para tentar melhorar nesse sentido. Essa pergunta é muito importante, fosse muito feliz. Moisés, assim, a gente, deixa eu agora fazer um comentário bem básico. Quando eu estive na Defesa Civil, eu estava brincando de Defesa Civil. Eu não sabia o que era Defesa Civil. Então, hoje, a gente falando com esses profissionais do Estado, tu falando com as pessoas que, de fato, estiveram em outros estados, né, que são os coordenadores de Santa Catarina, que previa o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, ali tu vê, de fato, o que dá para se fazer. Isso tem que se fazer rápido, né? Nós temos que ter planos, né? Está sendo feito uma comissão, né, de defesa civil, para que a gente possa, juntamente com os prefeitos, traçar um plano talvez um mês antes, né, com sistema de alerta, com material. Eu falo por Cruzeiro, hoje nós temos quem? Nós temos pessoas, caminhões e máquinas. Nós não temos bote, nós não temos salva-vida, nós não temos... Não tem jet ski. Pessoas preparadas, não temos jet ski. E outra, se tivermos barcos, nós temos pessoas habilitadas a isso. Então isso é outra preocupação. Pessoas que peguem o barco e saibam o que estão fazendo. Por quê? Nós vamos resgatar pessoas. Então nós temos uma responsabilidade no momento que nós botarmos dentro de um bote, de um barco, de trazê-las com extrema segurança. Então, volto a dizer, eu acho que isso é um alerta, isso aqui mostrou para nós que, de fato, nós gestores temos que levar isso muito a sério. Tá aí, prefeito. Importante sua fala, a gente segue vigilante, né, acompanhando os próximos passos, a retomada, os planos, os projetos daqui para frente, para quando esses alertas acontecerem, mas a gente está no horário do recreio e ouve ainda mais de fundo as crianças brincando, correndo, sorrindo, e isso é muito importante. Obrigada, prefeito. Obrigado, Aline, obrigado, Moisés. Eu não quero ser repetitivo, mas eu tenho que sempre falar isso. Vocês são extremamente importantes para a sociedade, num todo. Porque vocês foram os culpados, no bom sentido, de dar esse alerta. Uns prefeitos talvez não levaram com tanta seriedade, outros mais, mas vocês nos ajudaram e muito, porque tu não precisava tirar o celular para olhar. Era o simples fato de estar no carro dirigindo, deixar o carro com o rádio ligado, trabalhando e ouvindo vocês. Vocês, eu digo toda a equipe, né? Na escala se falava e a gente vinha acompanhando. E vocês nos ajudaram muito, porque quem conhece a cidade, sabe onde tem... subiu tanto, essa rua tal vai invadir nas próximas horas. É isso que eu quero dizer, que vocês foram extremamente importantes para nós, prefeitos. Muito obrigado e que vocês hoje possam ter um dia maravilhoso aqui em Cruzeiro e me coloco à disposição do que vocês precisarem, o momento que precisar, não importa a hora nem o dia. Muito Grande, obrigado. João. Muito obrigado. Prefeito.